Amados irmãos e irmãs, hoje é quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. Vamos meditar então a palavra da Santa Missa de hoje, do Evangelho segundo Mateus. Por este tempo, pôs-se Jesus a dizer: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação. Amados irmãos, então hoje o Senhor nos fala como se consegue acolher o reino. Como se recebe o reino como uma novidade, sendo pequenos, sendo simples, sendo humildes, pobres em espírito. Bem-aventurados os pobres em espírito, diz as bem-aventuranças, porque deles é o reino de Deus. E quem são os pequeninos, os pobres em espírito, os humildes, os simples? Não se trata tanto de condição financeira, mas de uma atitude interior espiritual do coração. É aquele que, sabendo muito ou não, que tendo muito ou não, que tendo sabedoria, inteligência ou não, se sente pobre, se sente pequeno, não é autossuficiente. Então é a esses que Deus consegue se revelar. Aquele que é cheio de si, de orgulho, de soberba, que acha que sabe tudo, que é dono da verdade, que sempre tem a última palavra, que acha que não precisa de ninguém, porque ele se basta a si mesmo. Mesmo Deus querendo se revelar a ele, não consegue, porque ele não deixa espaço, está cheio de si mesmo. Mas aquele que se sente necessitado, pequeno, pobre, vazio, esse está aberto à novidade do reino, a essa revelação de que Cristo é Deus, Ele é o reino de Deus, Ele é a boa notícia, Ele é Deus, que veio ao mundo para nos salvar. Olha quantos mestres da lei escutaram Jesus falar, viram Jesus, conversaram com Jesus. Mestres da lei, fariseus, pessoas inteligentíssimas, os doutores da lei, os sumos sacerdotes, mas não conseguiam ver na pregação de Jesus o reino de Deus, não conseguiam ver em Jesus o Filho de Deus, o Messias, porque estavam cheios de si, achavam que já sabiam tudo. E não entenderam o mistério, não acolheram o mistério do reino, o próprio Deus. Olha o que diz São Paulo sobre isso. Quem sois, irmãos, diz São Paulo aos Coríntios? Vós que recebestes o chamado de Deus, não há entre vós muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de família prestigiosa. Mas o que é loucura no mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios, e o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte, e o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada o que é, a fim de que nenhuma criatura possa vangloriar-se diante de Deus. Então Deus escolheu aquilo que não é diante do mundo. Para quê? Para que ninguém, como diz São Paulo, ninguém se glorie de si mesmo. Então Deus escolhe aquilo que não é diante do mundo para fazer uma obra de salvação,
para que todos vejam que essa obra é de Deus e não daquela pessoa. Entendes? Então, para receber o reino como novidade, precisa ser pequeno, precisa se fazer pequeno, ter essa atitude interior de pobreza, de simplicidade, de pequenez. É nesses que Deus se revela. E nessa pessoa Deus aparece mostrando a sua obra ao mundo. Então alegremos-nos, irmãos, porque Deus nos escolheu. Mesmo que nós não sejamos grandes coisas, mas Deus nos escolheu porque nos ama. E quer fazer em nós uma obra de salvação para sermos testemunhas do amor de Deus nessa geração. Porque no mundo só é escolhido o primeiro. Num concurso de beleza, o que é mais bonito. Num concurso público, o que é mais inteligente. No esporte, o que chega primeiro. Sempre assim. Mas Deus não. Deus tem uns critérios de escolha que nós não compreendemos. Ele escolhe aquele que Ele quer. Aquele que é mais pobre, mais simples, mais insignificante, para mostrar que a obra é dele. Ele escolhe um pecador e desse pecador faz um santo. Ele escolhe até um orgulhoso e faz um humilde. Escolhe um violento e faz um manso. Um luxuriento e faz uma pessoa casta, pura. Um violento e faz uma pessoa que se torna mansa, humilde, misericordiosa. Esse é Deus. Por isso nos escolheu, não porque somos grande coisa. Não somos grande coisa, não. Somos pecadores. Mas Ele nos escolheu porque nos ama e quer que nós recebamos esse mistério do reino, recebamos com simplicidade, com pequenez, com humildade, o Filho de Deus, Cristo nosso Senhor, para que Cristo faça maravilhas em nós e através de nós. E a pessoa mais importante deste mundo, a Virgem Maria, ela falava, o poderoso olhou para a humildade, a pequenez, a simplicidade da sua serva. Foi isso que agradou a Deus em Maria, a sua humildade, a sua simplicidade, a sua pequenez. E depois ela pode cantar que nela, a humilde, a pequena, a simples, Deus fez grandes maravilhas. Assim também Deus quer realizar maravilhas em nós. Por isso acolhamos a palavra hoje com simplicidade. E esse é a grande revelação. Deus nos quer felizes. E para ser feliz não precisa você ser grandes coisas, não. Basta acolher o reino de Deus, Cristo, a boa nova do Evangelho, que te preenche, que te sacia, que te traz a verdadeira vida, a verdadeira felicidade que procuramos, mas que só Deus pode nos dar. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.